Bom, gente, então vamos lá. Selene, eu me lembro de Selene. Selene já teve em outro momento aqui, eu acho, não sei se foi numa sala minha ou se foi aqui também num evento da Raquel, mas eu me lembro do nome dela, me lembro da carinha dela. Então, Selene já me conhece. Mas, né, só para deixar apresentado, né? Então, eu sou a Priscila, né? Já fui consultora aí da Raquel, já auxiliei ela no passado com relação às finanças dela. Eu tô nesse mercado há mais de 10 anos, né? Então, eu trabalhava como gerente em banco antes, mas desde 2020 eu atuo na minha própria empresa com consultoria individual, ajudando principalmente empresárias aí a se organizarem financeiramente e a terem, né, um norte para manter, né, esse equilíbrio financeiro, saber organizar, saber separar PJ de PF, enfim, todas aquelas questões, né, que normalmente quem tem um CNPJ acaba esbarrando. Sou formada na área de gestão financeira, então, né, minha especialização é com empresas, mas trabalho, né, por conta da questão de formação em banco, na época de banco, eu trabalho bastante com pessoa física também. Minhas formações são na área de investimentos, né? Então eu tenho qualificação para falar de investimentos e na parte de finanças comportamentais, que foi o meio onde eu me achei, né? Que é passar aí para vocês um conhecimento de como se organizarem e como mudarem o comportamento de vocês para otimizar a questão de orçamento e de organização financeira. Mas vamos lá, a gente vai falar basicamente hoje sobre orçamento pessoal, então como que a gente, né, se organiza em cima de um orçamento eficaz, que a gente consiga realmente ter uma visão, né, generalista aí com relação ao nosso dinheiro, e como ter uma organização, né, e uma redução ali de dívidas, né, se for o caso de você, senão a gente pula essa parte também, não tem problema. Investimentos inteligentes, então como que a gente, né, monta ali um orçamento em cima de metas e objetivos, como que a gente começa a investir e quais são os investimentos para cada momento de vida. Então, primeiro, eu gosto de trazer essa figura aqui, que é muito usado no meio corporativo, né, muito usado no meio de empresas, mas a gente pode transportar isso para a nossa vida também. Tem um nome diferente, né? Tem um nome em inglês, tem um nome que é para encher de frufru, mas a gente pode traduzir isso aqui que é olhando para as minhas finanças, quais são as minhas forças, então onde que eu consigo ver no que eu sou boa olhando para o meu dinheiro, quais são as minhas fraquezas, onde eu tenho oportunidade, quais são as minhas ameaças. Como que eu trago isso para minha vida financeira? Forças, a possibilidade de vocês fazerem dinheiro sem ter limites. Por quê? Porque no momento que eu sou uma PJ, eu posso atender muitos clientes, eu posso precificar o meu produto e eu posso aumentar o meu faturamento de acordo com o quanto eu vou cobrar, né? Então, Priscila, quando eu comecei a fazer consultoria, eu cobrava R$ 500 a hora, hoje uma hora comigo são R$ 2.500. Então, assim, vai dependendo de quanto conhecimento, como vocês vão se organizando, enfim. Então, o aumento de renda, né, digamos assim, ter uma renda mais robusta é uma grande força para nós que somos, né, profissionais liberais, para gente que é autônomo e que trabalha, né, por conta, digamos assim, né? Mas também pode ser uma fraqueza, porque se eu tenho um mês, né, ruim, um mês que eu não tenho um bom faturamento, um mês que eu não consigo clientes, também pode ser uma fraqueza, porque essa renda que eu podia ter, né, poderia ser mais robusta, pode acabar não sendo tão interessante se eu não, né, tiver clientes, se eu não conseguir vender, enfim. Então, a oscilação de renda pode ser tanto um ponto forte como uma fraqueza nossa, né, na hora da gente fazer a nossa organização financeira. Oportunidades. Quais são as oportunidades que a gente pode sinalizar dentro da nossa organização financeira? O fato de que a gente não investe, né? Muitos de vocês aqui, tenho certeza que ainda não investem, ou se investem, investem na caixinha do Nubank, deixam o dinheiro parado na conta, ou algum investimento muito simples, só para dizer que guardou o dinheiro, né? Então aí a gente pode ver que a gente tem uma grande oportunidade, que é como eu faço para esse dinheiro que eu estou investindo, ou para começar a investir, fazer com que esse dinheiro se torne maior, né? Fazer com que eu tenha um ganho de patrimônio, um aumento de patrimônio em cima dos investimentos. Então, quando eu olho para as minhas finanças e eu penso em oportunidades, eu penso diretamente em investimentos. Como que eu posso otimizar o meu patrimônio através de bons investimentos, né? E comprando bons papéis para fazer com que esse dinheiro renda mais. E ameaças, uma das ameaças mais comuns, uma das ameaças que todo mundo traz para mim na hora de
de pensar, né, no orçamento, pensar no próprio dinheiro, é, por exemplo, o cartão de crédito, que é uma grande ameaça, por quê? Porque é uma forma muito simples da gente, muito fácil da gente perder a mão de um orçamento. É muito fácil da gente perder o controle no momento que a gente, né, usa muito cartão de crédito sem planejamento. Então, como ameaça dentro de um orçamento, dentro de uma organização financeira, a gente pode pensar, por exemplo, no uso do cartão de crédito. Então, pensem aí para vocês, o cartão de crédito, ele é meu amigo, ele, né, ou ele é meu aliado, ou está sendo meu inimigo, né? Como que eu estou trabalhando essa ferramenta dentro do meu orçamento? Então, ela pode ser uma grande ameaça, mas também pode ser uma grande oportunidade, né? Eu, por exemplo, eu jogo tudo no cartão de crédito. Claro que com muito planejamento, com muita organização, com controle, mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu amo viajar e eu amo milhas, amo pontuação. Então eu jogo tudo no cartão para que isso pontue e que eu tenha mais benefícios. Mas eu vejo o meu cartão como oportunidade. Vocês, né, podem ainda ver o cartão como uma ameaça. Então precisa fazer essa transição, tá? Então quando a gente pensa em olhar para esses pontos fundamentais de finanças é olhar para os teus investimentos, para o teu patrimônio, né, enfim, e pensar como que eu posso melhorar, então, quais são as minhas fraquezas, né? O que que eu preciso mexer, o que que eu preciso arrumar, o que que eu preciso evitar, o que que eu preciso cortar, que são as minhas ameaças, quais são as oportunidades, coisas que eu não estou fazendo com o meu dinheiro que eu poderia fazer para melhorar, e quais são as forças, quais são aquelas coisas que já funcionam para mim que já, né, ou seja o meu dinheiro, né, que eu já ganho um bom salário, que eu tenho uma boa renda, ou eu já guardo parte da minha renda, então isso entra como forças. Então, entender esses quadrantes aqui dentro do orçamento da vida financeira de vocês é de grande importância. Bom, fundamentos de finanças. O que que a gente pode pensar aqui, né? Opa! O que que a gente pode pensar aqui, né? Pensando em orçamento pessoal, tá? Como que a gente começa organizando a nossa vida financeira? Primeiro, entendendo quais são os meus custos fixos dos meus custos variáveis. Como que eu vejo isso? Como que eu organizo isso? Custo fixo são todos aqueles custos que precisam sim ou sim acontecer todos os meses. Então, é o meu aluguel, a minha prestação do carro, sei lá, parcela da faculdade, enfim, N coisas que eu preciso pagar todos os meses que são inegociáveis, tá? Isso é custo fixo. Custo variável, todo o restante, né? São as compras, são o iFood, são os jantares fora, são os ingressos de show, aquelas coisas que a gente pode gastar, que a gente pode ter no nosso orçamento, mas que a gente precisa entender como que eu posso colocar isso no meu orçamento sem que ele me impeça ou, né, atrapalhe ali as coisas que eu preciso fazer. Eu sempre falo isso, né, para os meus clientes. O planejamento financeiro, ele é uma ferramenta para que tu faça o que tu queira fazer com o teu dinheiro, sem deixar de fazer o que precisa ser feito. Eu não acredito em corte, eu não acredito em não pode mais comprar, não pode mais fazer, não pode mais comer fora. Eu acredito em entender até onde vai o meu limite e como que eu consigo priorizar as coisas que são mais importantes e deixar para um outro momento coisas que não são tão necessárias nesse momento, tá? Ter metas de gastos é imprescindível, então a gente ter um orçamento, a gente desenhar quanto que tu pretende gastar com um determinado projeto. Desculpa, gente. Tô meio resfriada, tô meio ruim, né? Então, quanto que a gente tem de orçamento para trabalhar num determinado projeto, quanto que eu estou disposta a pagar numa determinada coisa. E aí, quando eu tenho essas metas bem estabelecidas, quando eu sei até onde eu posso ir com o meu dinheiro, ou até onde eu quero ir com o meu dinheiro, eu consigo criar esse ranking de prioridades. Então, eu consigo saber o que que eu posso fazer agora, o que que eu preciso fazer agora e o que que eu quero fazer agora, que são coisas diferentes. O que eu preciso fazer agora são coisas que têm que ser feitas e ponto. Estou endividada, minha casa está atrasada, tô com, sei lá, tô devendo dinheiro para alguém. São coisas que eu preciso fazer. Alimentação, eu preciso comer. Então são coisas que eu preciso fazer. Coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer uma viagem 3 vezes por ano para o exterior. Beleza, eu quero fazer, mas eu consigo fazer? Eu posso fazer hoje? Não necessariamente. Então, como é que eu faço para desenhar essa linha entre o momento que eu estou para o momento que eu quero viver, através de metas, através de orçamento e através de objetivos bem alinhados, bem desenhados e bem definidos, tá? A gente, né,
usa muito, né? É muito comum quando a gente fala em finanças, né? Vocês devem passar por alguns, aparece para mim, pelo menos muito propaganda, né, de pessoas falando de finanças e tal, com aquelas planilhas mirabolantes, né, e aqueles quadros e tal. Eu, de uns tempos para cá, eu aboli a planilha da minha consultoria porque eu consegui perceber que a planilha, ela trazia mais ansiedade e frustração para o meu cliente do que necessariamente uma visão de controle, né? Por quê? Porque era aquela coisa de se eu não preencher a planilha, eu não vou estar dando conta. Se eu não preencher a planilha, eu não vou saber quanto eu gastei. Quando, na verdade, o que a gente precisa saber é como que eu me porto frente às minhas decisões financeiras, né? Como que eu tomo uma decisão? Como que eu decido se eu vou comprar um carro ou não? Como que eu decido se eu vou me mudar ou não? Como que eu decido quando que eu posso viajar ou não? Através de metas bem estabelecidas, não necessariamente de uma planilha, né? A planilha é bacana, porque a gente consegue olhar um todo, a gente consegue ter uma visão 360. Mas o momento que a gente consegue ter o mínimo de controle em saber que eu não posso gastar todo o dinheiro que eu ganho, eu preciso reservar parte disso, eu já consigo ter dentro da minha cabeça, não necessariamente numa planilha, mas eu consigo eu mesma na minha mente fazer uma organização desse orçamento e saber exatamente o que fazer com o meu dinheiro quando ele entra, né? O que que eu preciso destinar para meus custos, o que que eu preciso destinar para o meu lazer, e o que que eu preciso destinar para os meus investimentos. E aprender a dizer não, para mim, é é uma das decisões primordiais, né? Quando a gente sabe se posicionar com relação às outras pessoas, vocês conseguem perceber que o não ele começa a ficar muito mais fácil. E cada não que a gente diz, cada sim que a gente diz para outra pessoa é um não que a gente está dizendo para nós. Como que eu vejo isso dentro do dinheiro, né? É, sei lá, minha mãe me pede dinheiro todos os meses, por exemplo. Enquanto eu continuar dando dinheiro para minha mãe, são nãos que eu estou dizendo para mim, para os meus investimentos, para os meus planos, para o meu orçamento, para, enfim, para as coisas que eu gostaria de fazer. Ah, mas a minha mãe precisa de ajuda. Beleza. Ajudar é uma coisa, sustentar é outra. E aqui eu vou ser bem grossa mesmo, porque assim, são coisas que a gente precisa começar a entender que a minha mãe, o meu pai, os meus tios, os meus irmãos, meus amigos tiveram uma construção e tiveram uma relação com o dinheiro que talvez seja diferente do momento que eu estou vivendo. Então, enquanto a gente continua fomentando emprestar o cartão de crédito, né, emprestar dinheiro, sustentar alguém, enfim, a gente está fomentando aquele comportamento. Então, aprender a dizer não para dentro de um orçamento financeiro, para quem está buscando aprender a se organizar financeiramente, é primordial para a gente poder ter dinheiro, tá? Aprender a dizer não. E o não, às vezes, ele vem super mascarado, do tipo. Pri, vai ter uma confraternização de final de ano da empresa que tu trabalhava há 5 anos atrás, e a gente vai fazer um amigo secreto, e é 200 pila para cada um, e a gente vai ter sei lá, a gente vai se encontrar num pub e cada um paga o seu. Pô, vamos lá. Nem gostava daquela galera. Já faz 5 anos que eu não tenho contato com ninguém, ninguém nem me ligou, não conheço ninguém, não lembro de ninguém desse meio tempo. E agora eu vou ter que gastar de cara R$ 200 para participar de um evento que eu nem quero? Não. Então, às vezes, o não, ele tá mascarado em decisões do nosso dia a dia que a gente nem se dá conta. Então, no momento que a gente consegue ficar consciente de que eu sou responsável pelas tomadas de decisões do meu dinheiro, da minha vida, eu consigo entender que, não, peraí, às vezes eu tô gastando dinheiro com coisas que realmente eu não tava nem me dando conta de que eu tava gastando. Deixa eu só ver aqui se foi para mim esse comentário que veio aqui, deixa eu ver. Problemas técnicos. Acho que não é para mim. E aí, como que a gente, né, no caso de quem, né, tem dívida, e aqui dívida, eu não tô dizendo só de quem tá no SPC, de quem tá no Serasa, tá? Mas dívida do tipo, eu parcelo a minha casa, eu parcelo o meu apartamento, eu parcelo o meu carro, o cartão de crédito é dívida, né? Então, o que que a gente tem aqui como parâmetro para a gente se organizar quando a gente tem custos altos, né? Pensando nesse sentido. Não fuja das dívidas, então encare os números, tá? Eu recebo, né, e converso muito com clientes que fogem dos números, eles me dão números muito abstratos, porque não conseguem ter coragem de olhar, às vezes, para o valor que eles gastam, para o valor que realmente eles têm.
de custo. Então, não fugir desses números, não fugir dos valores que a gente, né, tem que encarar todos os meses, é um grande passo para tu poder ter um orçamento financeiro organizado. Ter um planejamento de ranking, né? Então, daqui a pouco, se tu tá recebendo menos, tá faturando menos e tu tem obrigações para pagar, faz um ranking dessas obrigações. O que que é o mais importante para o menos importante? O que que é o mais essencial para o menos essencial? Para que tu possa dar prioridade para o que precisa ser resolvido agora e consiga, né, resolver num outro momento coisas que não são tão urgentes. Né? Então, se tu tá num momento em que tá entrando menos dinheiro ou tá saindo a mesma quantidade de dinheiro que entra, daqui a pouco faz esse ranking, dá essa observada, né, no, com relação às saídas, aos valores de gastos que tu tem, para entender se daqui a pouco não dá para realmente tirar umas coisinhas de lado até tu te restabelecer, mas através desse ranking essa, tu tem nessa visão de prioridades ali do que tu tem, né, que botar na frente. E gerenciamento do cartão de crédito, né? Que hoje ah, vou falar aqui pelas minhas clientes, 99% do problema quando elas vêm falar comigo, né? Claro que o problema é outro, né? O problema é mais embaixo, mas quando a gente, né, superficializa o problema, é a questão de eu uso o cartão de crédito para qualquer coisa, eu não tenho controle, eu gasto sem ter dinheiro, vou jogando tudo no cartão de crédito. E a Priscila do mês que vem, né? A Priscila lá do futuro que resolva. Então, ter um bom gerenciamento do cartão de crédito e entender que isso pode ser uma ferramenta muito favorável dentro do planejamento financeiro, faz com que tu tenha mais organização e mais controle dentro aí do teu orçamento e da tua vida financeira, tá? Com relação a investimentos, né? Então, no momento que a gente tem um orçamento bem desenhado, a gente consegue começar a investir. A gente consegue começar a olhar para uma carteira de investimentos pensando em reserva de emergência, que é o quê? Nada mais é do que aquele dinheiro que eu uso para oportunidades ou para ameaças que eu preciso organizar. Lembra lá da tabela SWOT, que a gente tem ali oportunidades e ameaças do dinheiro? Dentro da reserva de emergência, a gente pode trabalhar com esses dois conceitos também. Então, se eu tenho, por exemplo, tô com a minha reserva de emergência e eu não faturei nada esse mês, a minha reserva de emergência, né, minha reserva ali de segurança, pode me auxiliar a cuidar dos meus custos, né, dos meus gastos desse mês que eu não tive faturamento. Do outro lado também é verdadeiro. Daqui a pouco, sei lá, Raquel criou ali uma outra mentoria, algum outro produto que faça sentido para eu entrar, para eu participar, só que não tenho limite no cartão e tal, mas eu tenho a minha reserva de emergência. Eu vou lá, posso tirar dinheiro dessa reserva, por quê? Porque entrando na mentoria da Raquel, eu trabalho com interpretação, então eu posso, daqui a pouco, né, ganhar mais dinheiro com um investimento numa mentoria para aprender coisas novas. Então, a reserva de emergência, diferente do que vendem na internet, ela não é somente para emergências, para aquelas coisas que estão gritando, pedindo socorro. Elas são também para aqueles momentos em que, pô, surgiu uma boa oportunidade de eu fazer uma coisa bacana. Vou usar minha reserva de emergência para investir nisso aqui, né? Sugestão de carteira de investimentos, né? Carteira de objetivos de médio e longo prazo. Então, a gente precisa ter investimentos que olhem para todos os momentos da nossa vida. A gente precisa ter investimentos que atinjam, né? Que cumpram projetos de curto prazo, que é ali até 2 anos, projetos de médio prazo, de 2 a 5 anos, e projetos de longo prazo, acima de 5 anos. Então, o que que seriam projetos, né, de curto, médio e longo prazo? Sei lá, eu tenho um projeto, eu, Priscila, tá? Eu tenho um projeto do ano que vem, eu nunca esquiei. Então, ano que vem eu quero ir para um lugar para esquiar. Então, é meu projeto de curto prazo. Projeto de médio prazo. Dentro dos próximos 2 anos, 3 anos, eu pretendo vender meu apartamento, comprar um apartamento maior. Projeto de médio prazo. Projeto de longo prazo, quero me aposentar aos 45 anos. Então, assim, quando a gente tem desenhado quais são os objetivos que a gente tem, e não precisa ser só um para cada período, tá? Que eu só dei um exemplo. Mas quando a gente tem desenhado quais são os objetivos que a gente tem, né, dentro dos períodos que a gente tem, eu consigo ter clareza em que tipo de investimentos eu posso ter na minha carteira, quais são os prazos, quais são os tipos de rentabilidade que eu posso ter. Eu posso ter investimentos que me tragam benefícios tributários, como previdência, por exemplo, seguros de vida. Né? Então, eu consigo olhar para os meus investimentos de uma forma muito mais estratégica quando eu tenho esses objetivos muito claros, né? Quando eu sei de fato o que eu quero, né? Gerenciamento de riscos.
entra ali o que eu falei, por exemplo, da previdência e do seguro de vida. Quando a gente vai fazer um produto desse, né, e esses produtos eles foram muito prostituídos assim, né, nos últimos anos no mercado financeiro, porque os bancários usam esse produto para bater metas, mas são produtos muito inteligentes e produtos de altíssima necessidade, principalmente para nós que somos, né, profissionais liberais, autônomos, empresários, que temos ali, né, o nosso CNPJ e que dependemos do nosso próprio faturamento, né? Então, quando a gente tem essas ferramentas, né, de mitigação de riscos, né, terceirização de risco, que é como a gente diz quando, por exemplo, eu tenho seguro de vida, se eu morrer, quem fica, né, ganha ali a cobertura do seguro. Isso é uma terceirização de risco, porque é o risco da minha vida, de eu não ter mais a minha vida, mas de quem ficar ter condições de se manter, mesmo eu não estando mais aqui, né? Vamos lá, meu filho, meu marido, enfim, né? Alguém que dependa da minha renda, tá? Aí com estratégias fiscais, né? Como a gente falou, a questão de otimização de fiscal e pessoal da empresa, benefícios fiscais, incumprimentos de obrigações. A gente pode olhar aqui para previdência, né? Ficou faltando aqui a imagenzinha da previdência, mas a gente olha para previdência, né? Não sei se vocês já tiveram ou têm previdência privada na carteira, mas a previdência privada, ela principalmente para quem tá olhando, né, para a sucessão patrimonial, né, para como passar os bens lá na frente, tem um benefício fiscal muito interessante que é eu consigo deixar de pagar imposto de renda por um determinado período e pagar proporcional lá no momento de retirada desse dinheiro, né? Então eu ganho tempo, eu economizo em termos de imposto e consigo. Eu não entendi. Fez assim para mim? Não. Ah, não é pra mim? Ah, tá. Eu acho que se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Porque às vezes eu engreno e vou embora. Mas previdência privada, então, né, é de extrema importância para a gente olhar nesse sentido. Olhar em como que a gente pode, de forma estratégica, né, ter ali um incentivo fiscal, ter uma redução na tributação e conseguir, né, ganhar mais dinheiro e pagar menos imposto ao longo dos anos com a minha carteira de investimentos, tá? Aqui eu trago uma sugestão, né, uma ideia, se a gente fosse montar, por exemplo, uma carteira com 45 mil reais, tá? Isso aqui foi um exemplo de um cliente, inclusive. A gente sempre faz uma proporção mais ou menos nessa divisão aqui, tá? Olhando para um cliente com perfil conservador, que é a maioria de nós, né? O cliente conservador é o quê? É um cliente que não sabe ainda como funcionam os investimentos, né? Eu chamo de conservador todo cliente que não tem conhecimento sobre investimentos. Então, às vezes, ele não é que ele seja conservador porque ele tem medo de perder dinheiro. Ele é conservador porque ele não sabe como funciona. Então, por não saber, e aqui a gente, né, pode falar de qualquer coisa na nossa vida, o que a gente não sabe, a gente tem medo, a gente, né, o que a gente desconhece, a gente tem medo. Então, no momento que eu vou conhecendo, que eu vou entendendo, eu deixo de ter medo daquilo, né, ou passo a racionalizar aquele medo. Com os investimentos é a mesma coisa. No momento que eu consigo, né, ter entendimento, no momento que eu vou trabalhando esses investimentos, no momento que eu vou entendendo como funciona um crédito bancário, um crédito privado, né, como funciona aplicar em ações no Brasil, no exterior, eu vou entendendo como que isso funciona e como que eu posso ir desbloqueando, né, e selecionando investimentos diferenciados para implementação na minha carteira de investimentos, tá? Aqui, né, como a gente estava falando da previdência tributário, né, e para longo prazo, na questão de como que a gente pode, né, otimizar ali nos pagamentos de tributos, como que a gente pode otimizar, né, pagamento de impostos. Então, ter previdência privada e seguro de vida faz total sentido, principalmente para nós que somos CNPJ, né? Então, ter um seguro de vida e ter uma previdência nos auxilia muito no parte de planejamento financeiro, tá? E é isso. Sabia que eu tinha